Se você ama a palavra de Deus, já deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Tenho certeza que você foi movido pelo Espírito Santo para clicar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo. A palavra do dia de hoje, 19 de janeiro, encontra-se no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Este versículo, que eu li só um trechinho de uma história, fala sobre Simeão, um homem justo, piedoso e atento à voz de Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo estava sobre ele e que o Espírito havia lhe feito uma promessa. Simeão não morreria antes de ver o Cristo, o Salvador. Por isso, quando lemos que Simeão foi ao templo, entendemos que não foi por costume religioso, nem por rotina espiritual. Simeão foi ao templo porque estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. O templo naquela época é como se fossem as igrejas hoje, um lugar onde as pessoas se reuniam para adorar ao Senhor, fazer sacrifícios a Deus. Simeão, ele não foi movido por obrigação, mas por direção. A palavra nos deixa bem claro que o Espírito o impulsionou naquele dia específico, naquela hora específica, porque Deus já havia preparado um encontro. Se Simeão tivesse ido antes ou depois, talvez não encontrasse Jesus. Mas quando somos movidos pelo Espírito, chegamos exatamente no tempo que Deus quer. Simeão foi ao templo porque aprendeu a viver sensível à presença do Espírito. Ele confiava mais na direção de Deus do que na própria agenda. E por causa dessa obediência, ele reconheceu Jesus quando muitos não reconheceram. Isso nos ensina que o Espírito Santo não nos move sem propósito. Ele nos move para cumprir promessas, viver encontros e testemunhar aquilo que Deus já determinou. Esse mover do Espírito Santo não acontece apenas em momentos extraordinários. Muitas vezes ele se manifesta nas situações simples da vida e nem sempre percebemos de imediato. Às vezes o Espírito Santo nos move, por exemplo, a ligar para alguém do nada entre aspas, né? E aquela pessoa estava precisando exatamente daquela palavra. Ou, por exemplo, mudar um caminho, um horário ou uma decisão simples e depois entendemos que fomos guardados. Às vezes sentimos um incômodo santo para orar por alguém, mesmo cansados, e ali Deus começa a agir. Ou até por nós mesmos. Há uma resistência para orar, mas movidos pelo Espírito insistimos e o Senhor se derrama grandemente naquele momento de oração. Permanecer em silêncio quando queríamos responder, evitando um conflito maior, também é um mover do Espírito em nossa vida. Um último exemplo, não menos importante, dar um passo de fé quando tudo parece incerto. Para alguns pode até parecer uma loucura, mas mais tarde compreender que aquilo era uma direção de Deus. Muitas vezes chamamos isso de intuição, coincidência ou sensação. Mas na verdade é o Espírito Santo ajustando os nossos passos, nos livrando do que não vemos e nos conduzindo para o que Deus já preparou. Quando somos sensíveis ao Espírito, Ele nos guarda de perigos invisíveis, Ele nos conduz a encontros certos, Ele nos ensina a depender menos do impulso e mais da direção. O Espírito Santo, ele continua se movendo hoje. A pergunta não é se ele fala, mas se estamos dispostos a ouvir e obedecer. Ser movido pelo Espírito Santo não é algo reservado para grandes decisões apenas, é um estilo de vida.
é aprender a caminhar em comunhão com Deus todos os dias. Na prática, isso significa orar antes de agir, ouvir antes de decidir, obedecer mesmo quando não faz sentido. E eu profetizo nesse momento, Deus está afinando a sua sensibilidade espiritual. Você vai discernir o tempo certo, o lugar certo e as pessoas certas. O Espírito Santo está te livrando de decisões precipitadas e te conduzindo para encontros que vão marcar a sua história. Receba agora um coração sensível à voz do Espírito Santo. Que toda distração espiritual seja removida e que toda resistência interior caia por terra. Você será guiado, direcionado e guardado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que dependemos totalmente de Ti. Sem a Tua direção, erramos o caminho. Com a Tua voz, encontramos vida. Em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está escutando essa mensagem. Peço que o Senhor desperte a sensibilidade espiritual, gere discernimento e libere obediência. Que cada passo seja guiado por Ti, Senhor. Eu repreendo toda confusão, toda indecisão e toda surdez espiritual. Declaro direção e paz. Que o Teu mover conduza cada vida exatamente para o centro da vontade que o Senhor tem para essa vida. Tudo isso nós declaramos para a glória de Deus Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu fico muito feliz que você ouviu essa mensagem. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Antoniazzi e é uma alegria servir ao Senhor aqui nesse canal, trazendo mensagens da parte dele. E eu quero te dizer que se essa mensagem te abençoou, ela também pode abençoar muito alguém que o Senhor trouxe na tua mente enquanto você ouvia essa palavra. Encaminha para essa pessoa, seja um canal de bênção através do compartilhamento da palavra de Deus. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, querendo Pai, até o próximo vídeo.